Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, de Geografia, e hoje nós vamos para a nossa próxima aula com o tema As Muitas Áfricas e a Diáspora. Antes de iniciar a nossa aula, vamos para o nosso procedimento de higienização. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Como eu havia dito, o tema As Muitas Áfricas e a Diáspora. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Então, os objetivos da nossa aula. Hoje nós vamos apresentar os organismos internacionais e blocos econômicos presentes e atuantes nos continentes americano e africano, destacando a estrutura organizacional e a forma de atuação dos principais blocos. Auxiliar o aluno a compreender os problemas sociais mais comuns na América e na África, suas raízes, gravidade, e apresentar os principais movimentos sociais que lutam pela resolução de tais questões. Elucidar a atual configuração dos continentes citados, tendo em vista os aspectos do meio físico-natural, políticos, econômicos, culturais e sociais. E, por fim, auxiliar no entendimento da diáspora africana, processo pelo qual os habitantes originários da África foram retirados à força de seu território como escravos. Então, antes de falar especificamente do tema de hoje, vamos só revisar rapidamente o que foi visto na última aula. Então, nós falamos de globalização e mundialização. Lembrem-se que a globalização é um processo que envolve aí questões políticas, econômicas, culturais a nível global, da integração, da interligação do território. E a mundialização se refere mais basicamente às questões econômicas, às relações econômicas que ocorrem no mundo. Falamos então das diferentes formas de regionalização do espaço global, o mundo bipolar, dividido entre o capitalismo, representado principalmente pelos Estados Unidos da América, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois da multipolarização, representada aí principalmente pelos principais polos, que foram Estados Unidos, União Europeia e Japão, e que ainda permanecem numa condição de polos, de centros econômicos e políticos do mundo atual. Falamos também dos principais países emergentes, o grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os organismos internacionais, que nós vamos recordar um pouquinho melhor agora e aprofundar essa temática dentro dos continentes da África e da América. A divisão internacional do trabalho, que é o processo por meio do qual os espaços se diferenciam segundo a sua inserção no mundo do trabalho, a nível global. Então, os espaços que têm domínio de tecnologias, de capital, os espaços que são dependentes e aqueles espaços intermediários também. Vimos também sobre a localização e a regionalização da América e também da África, vamos recordar rapidamente isso na aula de hoje, e a fragmentação do espaço geográfico, ou seja, apesar de ser um espaço globalizado, conectado, ele também é fragmentado, ou seja, dividido em partes desiguais, de acesso aos recursos, aos capitais, por exemplo. Aí nós temos, para recordar aqui também, o mapa com a divisão dos continentes na superfície terrestre. E aí nós temos aqui, então, a América, o primeiro da legenda, aqui nessa porção ocidental. Depois nós vamos ter a Europa, aqui no hemisfério norte, que é cortada, digamos assim, pelo meridiano de Greenwich. Logo ao sul nós temos o continente africano. Aqui no oriente nós temos também a Ásia, mais ao norte, e ao sul a Oceania, além da Antártida, no extremo sul. Então, lembrando, hoje nós vamos falar melhor da América e da África. Então, recordando aí sobre os organismos internacionais, nós vamos observar que no período do pós-Segunda Guerra Mundial, várias dessas instituições se formam e se fortalecem no sentido de garantir a reconstrução dos países envolvidos naquele conflito e também de evitar que novos conflitos daquela dimensão, envolvendo os países que estavam envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, a União Soviética na ocasião, o Japão, ocorresse com
todas as perdas, né, que esses conflitos acarretam. Então, nós temos aqui, no ano de 1944, o Fundo Monetário Internacional, no seu surgimento, que é um fundo financiado principalmente pelos países de economia mais avançada e que concede financiamentos para os países que têm situações de dívida externa, situações internas também que demandam recursos que esses países não conseguem angariar, gerar dentro de seu território. Então, esse fundo ele tem essa finalidade. Depois nós temos o Banco Mundial, que surge também no mesmo ano de 1944, que surge justamente para a reconstrução dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, no chamado Plano Marshall, que nós comentamos na última aula, mas hoje ele serve também para o financiamento de obras de infraestrutura em diversos setores diferentes, para todos os países que têm acesso, né, a esse tipo de, que tem essa necessidade e que podem ter acesso aos financiamentos do Banco Mundial. Nós temos também a Organização das Nações Unidas, essa que atua em diferentes setores de meio ambiente, questões relacionadas à fome e à miséria no mundo, questões relacionadas aos direitos humanos, dentre outras questões. Embaixo aqui, inclusive, nós temos aqui os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são um conjunto de 17 objetivos que a ONU elencou para que os países alcancem, né, o chamado desenvolvimento sustentável, ou seja, que eles tenham a estabilidade econômica e política e que essa estabilidade ela não comprometa também as próximas gerações. Então, um conjunto de objetivos que visa alcançar esse objetivo final aqui, que seria o chamado desenvolvimento sustentável. Em 1960, surge então a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que tem os principais países produtores e exportadores dessa fonte de energia, que tem o objetivo, né, então, de fortalecer esses países enquanto grupo no estabelecimento aí de preços no mercado internacional para a venda dessa chamada commodity, né, ou seja, um produto que ele é comercializado aí em larga escala em todo o planeta. E em 1995 surge a Organização Mundial do Comércio, que na verdade já teve seu início com o Acordo Geral sobre Tarifas, que teve seu início também logo no pós-guerra, em 1947. Então a Organização Mundial do Comércio, na verdade, amplia o escopo desse acordo que já existia, inserindo mais países e ampliando ali as relações, né, comerciais entre esses países. Aqui um outro exemplo de atuação da ONU, nós temos o Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 Estados-membros, 5 deles sendo permanentes. Então, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido são países que são membros permanentes desse Conselho. E outros 10 países que são rotativos, ou seja, periodicamente, de acordo com as regras do Conselho de Segurança, eles têm que ser trocados, eles vão dar lugar a outros países. E aqui a gente tem, então, as principais missões de paz da ONU em 2018. Cabe destacar aqui, vocês vão observar, que no continente africano nós temos uma grande quantidade de missões devido aos vários conflitos existentes naquele continente, que nós vamos discutir um pouquinho melhor ao longo da aula. Então, só recordando, o Conselho de Segurança da ONU é um órgão da Organização das Nações Unidas que visa solucionar ou amenizar, né, os dramas, aí, os sofrimentos da população e a resolução dos problemas enfrentados pelos países que vivem essas situações de conflito. Aí então, recordando, para a gente falar um pouquinho melhor da América, sobre a questão da regionalização desse continente. Então aqui nós temos a regionalização da América, que nós vimos na aula passada, só para recordar. Então, ali do Canadá, passando pelos Estados Unidos até o México, nós temos a América do Norte. A partir ali da região da Guatemala até o Panamá, reunindo aquelas ilhas também ao sul dos Estados Unidos, nós temos a América Central, e do norte da Colômbia e da Venezuela até o sul do Chile, nós temos a América do Sul.
Nesse mapa também nós vemos ali os principais idiomas, os idiomas oficiais falados nesses países. E aí vocês vão ver que a gente tem a predominância aí do inglês, português, espanhol, francês e holandês. Sendo que a gente tem aquela outra regionalização, onde Canadá e Estados Unidos pertencem à chamada América Anglo-Saxônica, e desde o México até o Chile, nós temos então a América Latina, ou seja, onde predominam aí os idiomas de origem neolatina, a língua portuguesa e a língua espanhola. No caso da América anglo-saxônica, o idioma inglês. Aqui nós temos os tipos de organização econômica regional. Então, a formação dos blocos econômicos, ela está baseada, né, nesses níveis de organização. E aí nós vamos ter, então, a zona de livre comércio, onde a gente vai ter aí a redução ou eliminação de tarifas nas relações comerciais entre os países membros de um determinado bloco, e eles podem também, né, fixar taxas para relações com países ou blocos externos ao bloco em questão. Depois nós temos a União Aduaneira, que além dessa livre circulação de mercadoria, né, com a redução e eliminação de tarifas intra-bloco, ou seja, entre os países que pertencem ao bloco, nós vamos ter também a definição da tarifa externa comum, a TEC. Então, eles vão ter uma tarifa em comum também para negociar com os países ou blocos fora do bloco econômico a que pertence. Depois, o mercado comum, aí sim a gente vai ter, além do livre comércio, a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Então, é um nível mais avançado, né, do que os dois anteriores, chegando até o quarto nível aqui, que seria a União Econômica e Monetária, onde esse grupo de países, né, eles vão ter, então, uma moeda em comum e vão ter também, para gerir essa moeda, um banco central comum, um parlamento, como é o caso da União Europeia, por exemplo, e tem como objetivo alcançar também uma cidadania em comum, ou seja, que os cidadãos dos países que pertencem àquele bloco, eles não sejam cidadãos apenas do seu país de origem, mas do bloco como um todo também. Vamos aqui então observar esse mapa aqui que traz os principais blocos econômicos da América. E aí nós vamos ter na América do Norte o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que reúne aí os 3 países que compõem aquela região que a gente acabou de recordar: Canadá, Estados Unidos da América e México. Depois nós vamos ter aqui na região da América Central o Mercado Comum Centro-Americano, que reúne alguns países daquela região: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Aqui na região dos Andes nós temos a Comunidade Andina. Só lembrando, os Andes são aquelas cordilheiras, cadeias de montanhas que a gente tem na porção oeste do continente americano, aqui na porção da América do Sul, e aí ele reúne então Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. E por fim nós temos o Mercosul, ao qual pertence o Brasil, o Mercado Comum do Sul. Então, além do Brasil, nós temos também a Argentina, Paraguai, Venezuela e Uruguai. Interessante observar aqui que a Venezuela, vocês estão vendo que tem um asterisco ali, uma marquinha, porque a Venezuela ela foi inserida depois. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, ele inicia no início da década de 90, onde ele é formado, e aí a Venezuela ela vai ingressar somente em 2006. E a Venezuela ainda tem uma outra questão, que é o fato de que ela ficou suspensa durante um período de tempo recente, por ter descumprido algumas normas do bloco econômico do Mercosul. Aqui então, vamos nessa tabelinha entender um pouquinho melhor desses blocos. A gente já viu a localização, os países que compõem, e aí então o Mercosul, eu já disse, ele foi criado no início da década de 90, em 1991, e apesar dele ter como objetivo a criação de um mercado comum entre esses países, ele ainda tem a forma de organização de uma unineira. A Comunidade Andina, um pouquinho mais antiga, surgiu em 1969, é uma zona de livre comércio. O Mercado Comum Centro-Americano é de 1960 e constitui um mercado comum de fato. E o NAFTA, ele vai ter a sua origem em 1994, sendo também uma zona de livre comércio. Aqui nós observamos, nesse gráfico, um pouco do que a gente chama da balança comercial do Brasil dentro do Mercosul. Então, o comércio com os países do Mercosul, no caso do Brasil, de 1997 até 2017. Na linha azul nós temos
as exportações que o Brasil realizou e na linha vermelha as importações. Observem que a linha vermelha de importações, né, lá no início do período analisado aqui, por volta de 1997, até aqui meados de 2002, 2003, ela ainda era maior do que as exportações. E de lá para cá, as exportações elas vieram aumentando, assim como as importações, só que as exportações aumentaram em um nível maior do que as importações. Isso significa que no âmbito do Mercosul, o Brasil tem uma balança comercial favorável. E aí, então, ele acaba se destacando dentro desse bloco econômico. Os principais produtos negociados no Mercosul, entre os países, são principalmente aí veículos de carga, de transporte, de passageiros também, e uma das principais mercadorias, né, que o Brasil exporta para os países vizinhos aqui. Aqui a gente tem também a APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que reúne, nesse caso, além de alguns países aqui do continente americano, países também da região da Ásia que compõem essa formação aí, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. E nós vamos ter também a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne, no caso da América aqui, principalmente aqui Canadá, Estados Unidos e Chile, e também aqui alguns países da Europa, na verdade, diversos países da Europa, além do Japão, mas no caso da América, então, principalmente Canadá, Estados Unidos e Chile. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade social e da fome no mundo. E aí nós vamos destacar aqui os dois continentes que nós estamos analisando, porque o nosso tempo é curto para falar de todo esse quadro. Então, observem a África, vocês vão ver aqui que o percentual da população nem em condição de desnutrição, e aí então a condição de desnutrição é uma condição de absorção deficiente de nutrientes, né, gerada por repetidas doenças infecciosas. No caso da África, aí é um número muito elevado, né, que varia ali desde 2005 até 2017 na casa dos 20% da população dos países africanos. Isso equivale, né, no ano de 2017, a praticamente o dobro da média do mundo como um todo. No caso da América Latina, esses dados, né, eles vieram melhorando, ou seja, os quadros de desnutrição eles vieram melhorando, diminuindo ao longo desses anos aqui analisados. Depois nós vamos falar um pouquinho dos principais problemas, né, encontrados na América Latina e que são comuns também a países africanos. Então, nas grandes metrópoles, nós vamos ter o quê? Os chamados congestionamentos, que complicam a questão da chamada mobilidade urbana, os deslocamentos entre um ponto e outro da cidade. Então aqui o exemplo de São Paulo, aqui no Brasil, onde a gente tem aí várias das vias que conectam, né, pontos distantes da cidade aí, que ficam totalmente ali cheias, saturadas de veículos nos horários de maior fluxo. A questão do esgoto, né, do tratamento, do saneamento básico, então tratamento de esgoto, de água, recolhimento de resíduos sólidos também. E aqui a gente tem uma imagem que acaba sendo comum, infelizmente, também nos países dessas regiões, que é crianças, né, por exemplo, tendo contato direto aí com esses rejeitos, o que acaba colocando essas crianças em risco, aumentando o índice de mortalidade infantil, por exemplo, questões bastante graves. O comércio informal, aqui um exemplo da Cidade do México, que é comum em várias cidades brasileiras também e de outros países da América Latina, onde pessoas que não têm acesso a um emprego formal, com carteira assinada, com todos os direitos garantidos, acabam tendo que recorrer a vender, né, os chamados comerciantes ambulantes, produtos nas ruas para conseguir sobreviver. E a segregação socioespacial. Aqui a gente tem um exemplo de Buenos Aires. Na aula passada eu mostrei uma imagem da cidade de São Paulo para vocês também, onde a gente observa habitações precárias, né, que as pessoas vivem aí em condições muitas das vezes inadequadas, sem espaços adequados, condições até insalubres em alguns casos, contrastando aí com prédios luxuosos. Então, condomínios de luxo também, isso é uma realidade também frequente nos países da América Latina e também em países da África. Mas será que existe pobreza só nos países da América Latina, nos países da África? A gente observa que não. Apesar de ter um índice de pobreza menor do que dos países latino-americanos, por exemplo, no próprio Estados Unidos da América, aqui a gente tem uma imagem de Los Angeles, com pessoas também
com habitações improvisadas ali nas calçadas, ele também apresenta para a sua realidade, digamos assim, é a principal economia do mundo, um índice até elevado, né, de pessoas em pobreza, ou seja, aqui que as pessoas vivendo na rua representam quase 10% da população dos Estados Unidos. Mas há uma questão, observem, né, que quando a gente olha os grupos isolados por questões étnicas de cor da pele, nós vamos observar que os hispânicos e negros, né, são os que mais se concentram, né, nessa condição de pobreza nos Estados Unidos da América. E justamente os brancos não hispânicos são o grupo que tem a menor quantidade de pessoas vivendo nessas condições. Isso está relacionado à questão do processo de ocupação pelos colonizadores, o fato da utilização da mão de obra escrava, tanto de negros como de índios. Então, a gente observa que essas desigualdades que vêm do período colonial, elas permanecem até hoje, não só nos Estados Unidos, mas nos países da América Latina também. Aqui, então, um outro fator que contribui para essa questão da desigualdade na América Latina é a concentração de terras. Então, há uma grande concentração de terras dos países da América Latina na mão de poucos produtores que têm grandes fazendas. E a gente observa aqui, então, que as áreas, né, de fazendas que têm de 2.500 hectares ou mais, elas representam aí 30,4% do total das áreas rurais desses países. E aí a gente vai diminuindo, né, esses índices aqui à medida que vai diminuindo também a área da propriedade rural, ou seja, as propriedades pequenas elas ocupam uma parcela menor do total das áreas rurais dos países. Aqui uma imagem que representa, né, uma área de cultivo no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. A América Latina, então, ela vai ter, né, um índice, aqui um dado de 1997, é um pouquinho antigo, mas um índice de pobreza no meio rural bastante elevado. Se a gente pega casos de países como o Brasil e o México, nós vamos observar que mais de 70% da população do campo, então, do total da população do campo, mais de 70% nessa data em que foi feito esse levantamento, ela se encontrava em condição de pobreza, sendo que, no caso do Brasil, 36,5% em situação de extrema pobreza e 44,6% no caso do México, ou seja, uma população que tem muita dificuldade de ter acesso a bens básicos. Atualmente, né, um dado bem mais próximo aqui dos dias atuais, de 2016, a gente vai observar, no contexto agora da população total, tanto a rural como a urbana, que ainda existe, né, bastante pobreza nesses países. No México, por exemplo, 50,6% da população se encontra, né, nessa situação de pobreza e 17,5% em extrema pobreza. Já no caso do Brasil, 3,3% são considerados pobres e 4,2% na situação de extrema pobreza também. Então, quando a gente observa os dados do Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos perceber que na América Latina, em 2015, no ranking, né, na classificação desse índice, os países da América Latina eles não ficam muito bem classificados. O caso do Brasil, principalmente do grupo de países representados aqui, ele tem a pior colocação, né, de número 79. Quando a gente compara com os países do NAFTA, que é aquele bloco econômico da América do Norte, nós vamos perceber que, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, eles estão ali dividindo a 10ª posição, enquanto o México está na posição de número 77, muito próximo também do Brasil. Então, apesar dele pertencer a esse bloco com duas grandes potências, ele acaba, né, tendo uma condição de desigualdade também dentro daquele bloco econômico. Então, agora partindo para a África, vamos recordar aqui a questão da regionalização, e eu trouxe uma outra regionalização um pouquinho diferente, onde nós observamos que aqui os países da África subsaariana, eles são compostos também pelos países da região do chamado Sahel, que é a borda da região do deserto do Saara. Naquela outra regionalização, vocês devem se lembrar, eles pertenciam à chamada África Islâmica. E aqui então nós temos a África do Norte, composta basicamente aí por Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia, e a região do chamado Magrebe, que reúne aí Marrocos, Argélia,
e Tunísia. Quando nós observamos a densidade demográfica dos países africanos, do continente africano como um todo, nós vamos observar que na região dos grandes desertos, né, o Saara e o deserto do Kalahari, nós temos, então, áreas chamadas de grandes vazios demográficos. E aqui, no caso do Saara, é interessante destacar que ao longo do rio Nilo, nós vamos ter, então, uma exceção, justamente porque o rio cria condições que não existem no deserto, ou seja, o deserto ele tem bastante escassez de recursos e o rio oferece o acesso, né, principalmente ao recurso hídrico que atrai a população para habitar nessas regiões. Além disso, né, áreas litorâneas aqui que têm uma maior densidade populacional também. Aqui nós temos as organizações internacionais regionais econômicas do continente africano e aí nós temos a União do Maghreb Árabe, a União Econômica Monetária do Oeste Africano, a Comunidade Econômica para o Desenvolvimento dos Estados da África do Oeste, Comunidade Econômica e Monetária da África Central e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, além da União Aduaneira da África Central e o Mercado Comum dos países do leste e do sul da África. Então, esses são os principais blocos econômicos do continente africano. Aqui nós temos a tabela, né, que traz aqui algumas informações sobre esses blocos, mas vou destacar aqui apenas a União Aduaneira da África Austral, que foi a primeira União Aduaneira no ano de 1910. Então, a África, né, tem o primeiro exemplo, digamos assim, de formação aí de bloco de países. Depois nós temos os conflitos, né, que ocorrem no continente africano. Então, as bolinhas amarelas são aqueles que estão em curso e a bolinha verde, aqueles que já se encerraram. A mancha vermelha representa aí as principais zonas de fome aguda após 1960. Então, observe que ela acompanha, né, as áreas onde nós temos esses conflitos. Nós vamos ver um exemplo disso já a seguir aqui. Depois nós temos aqui o que foi, né, que deu origem a esses problemas, a esses conflitos no continente africano. Então, justamente a questão da ocupação europeia e do neocolonialismo. No primeiro mapa, no século XVI, na cor roxa, observe que nós temos os estados africanos. Então, uma quantidade aqui bastante significativa de nações, de estados africanos que ainda gozavam de autonomia, mas que após a chegada dos colonizadores de forma mais efetiva no continente africano, onde eles realizam o chamado neocolonialismo no início do século XX, nós vamos ter aqui vários desses estados africanos reunidos em países cujo eles não conheciam a autoridade e acabando entrando em conflito, né, devido a essa arbitrariedade que foi cometida aí pelos europeus no estabelecimento dessas colônias. Aqui uma questão interessante quando nós falamos da diáspora africana. Então, o genoma africano nas Américas. Isso aqui está representando para a gente, né, veja um número aqui, ó, a quantidade, né, e as principais origens dos africanos presentes hoje no continente americano, que foram trazidos daquele continente através das embarcações dos europeus durante o período da colonização da América como escravos. E aqui, então, 9 milhões de africanos foram retirados de suas terras para serem escravizados nas Américas. E aí eles vão desenhar aqui para a gente, né, depois essa figura ela pode ser disponibilizada numa próxima atividade para vocês entenderem melhor como que está distribuída aí a presença dos povos africanos aqui no nosso continente atualmente. E, por fim, a gente tem um exemplo do Sudão do Sul, que é uma das áreas conflituosas mais atuais no continente africano, que ainda persiste, né, algumas situações de conflito. E aí, então, fica a pergunta, né, quando a gente observa que em 2014, ó, devido ao intenso conflito que ocorre nessa região do Sudão do Sul, mais de 930 mil pessoas haviam sido deslocadas de sua área de origem. Quando nós observamos, 24% para fora do país e dos que ficaram dentro do país, apenas 8% tendo cobertura da ONU. Então, aquelas missões de paz da ONU, né, apenas 8% aqui tem essa cobertura, ou seja, uma proteção da ONU, os demais 68% ficam, digamos, à mercê, né, da vontade ali dos líderes de seus países
que muitas das vezes estão envolvidos, né, nesses conflitos e não dão a atenção necessária para a sua população. E nas imagens, então, nós observamos aí a população se deslocando e as habitações precárias, improvisadas desses refugiados da região do Sudão do Sul. Ou seja, será que a diáspora africana ela ocorreu somente no passado, no período da colonização, ou ela continua nos dias atuais? Bom, então é isso, pessoal. Vocês estão entendendo o conteúdo, como é que está as atividades do portal, estão conseguindo fazer? Então, vamos recordar aqui rapidamente o que é que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos novamente sobre os organismos internacionais, os blocos econômicos, destacando principalmente os blocos existentes na América e também no continente africano. Depois nós falamos novamente da regionalização do continente americano e do panorama da desigualdade no mundo, destacando os continentes aqui analisados, a América e a África, né? Os principais problemas como congestionamento, a questão da mobilidade urbana, o tratamento, né, de água, esgoto, o saneamento básico, também a questão da segregação socioespacial e a questão da informalidade, do comércio informal, os vendedores ambulantes, que estão presentes aí em diversos países da América Latina. Além disso, nós falamos também da questão da diáspora africana, recordando aí também a forma de regionalizar o continente africano, a forma como está distribuída a população nesse continente e, por fim, né, vimos exemplos aqui de áreas conflituosas, como o Sudão do Sul, onde ainda há uma grande parte da população desses países que se deslocam, né, fugindo das condições de conflito que existem no seu país. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades do portal, acompanhem também as aulas de língua portuguesa e história. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.